Bom dia, pessoal, tudo bem? Demorou, mas vamos ver se agora sai, né? A professora está tentando aqui fazer alguma coisa que ajude vocês. Eu sei que existe toda uma dificuldade nesse momento agora, por conta aí desse isolamento, né, que nos está sendo imposto, porque não há outra possibilidade, não tem como ser diferente, né? E assim, a professora está acompanhando também as videoaulas que estão acontecendo lá no Centro de Mídias e está entendendo que está numa velocidade assim, um pouco aquém do que nós estamos acostumados, né? Então o que nós vamos fazer? Embora as aulas lá sejam muito boas, nós vamos fazer algumas adaptações, né? Para que você possa acompanhar então um pouco melhor o currículo comigo. Isso quer dizer o quê? Nós vamos puxar um pouquinho o freio de mão e um pouco mais cadenciado, para que você possa então estar acompanhando comigo as aulas, porque essa é a intenção, né? E à medida que for possível, nós vamos fazer aqui algumas gravações. Não é fácil, né? Não tem sido fácil para vocês, não tem sido fácil para nós também, né? Mas vamos tentar fazer as adaptações. Primeira coisa que nós vamos tratar, vamos do princípio, vamos dar origem do problema, tá? O que está sendo apresentado agora para nós lá no Centro de Mídias? A parte do estudo de números complexos. Números complexos, como diz o próprio nome, ele não é tão simples assim, tá? Então nós precisamos entender um pouquinho a origem, onde tudo isso começou. Ora, vamos lá. Eu já havia adiantado para vocês no ano passado que esse momento chegaria, tá? No segundo trimestre do terceiro ano, que é o final do nosso ciclo, estamos finalizando um novo ciclo, né, chamado ensino médio. Chegamos então nesse momento que precisamos dar cabo dessa situação, de um problema que ficou ali indigesto, digamos assim, para nós, como um nó, durante muito tempo. Nós aprendemos equações de segundo grau, lá no nono ano, olha quanto tempo, lá no nono ano, aprendemos equação de segundo grau, e aprendemos que existiam situações ali nas equações de segundo grau, que em determinado momento elas ficavam insolúveis, digamos assim. Não tinha solução dentro do conceito, dentro da ideia do conjunto dos números reais. Do que eu estou falando? Por exemplo, as equações de segundo grau, elas têm uma intenção, assim como a equação de primeiro grau ou qualquer equação. Ou seja, a intenção é achar o valor desconhecido. Geralmente de x, valor de x, ou de repente valor de y, a incógnita não importa nesse momento. O importante é você saber que a intenção das equações é achar o valor desconhecido. Ora, se for uma equação de primeiro grau, ela vai te possibilitar uma resposta, uma solução, como nós dizemos em matemática. E quando for a equação de segundo grau, nós podemos ter até duas respostas, até duas soluções. Quem que determina isso? Quem determina isso para mim é o discriminante, ou seja, o delta, né? Que a gente chama popularmente lá de delta, mas o valor dele é discriminante. Ou, trocando em miúdos, eu tenho três condições aqui para esse meu discriminante. Esse meu discriminante pode ser maior que zero, ele pode ser igual a zero, ou ele pode ser menor que zero. O que acontece nessas três condições? Quando o meu discriminante, que é o delta, que vai aparecer lá na fórmula de Bhaskara, for maior do que zero, eu já saberei, é a deixa que me dá, que essa equação ela vai ter seguramente duas raízes. Ou seja, duas respostas, como a gente fala popularmente, né? Duas soluções. Quando for igual a zero, vai ter uma resposta só, uma solução só, porque x' e x2', ou y', ou y2', ou qualquer que seja a variável, vai ter a mesma resposta. Por isso nós dizemos que só tem uma solução. E pode acontecer, lá, que aconteceu muito, nas equações de segundo grau, do meu discriminante ser menor do que zero. O que é um discriminante menor do que zero? O discriminante é um número negativo. E aí que o bicho chegava. Porque até então, desde lá do nono ano, a partir do momento que você aprendeu a equação de segundo grau, a resolução das equações de segundo grau, no primeiro ano que você utilizou bastante, no segundo ano que também elas aparecem,
E no terceiro ano, no início, quando elas também poderiam estar aparecendo num exercício ou no outro, você tinha esse impedimento de quando aparecia um discriminante menor do que 0, ou seja, um número negativo, você ter que parar todo o trabalho e dizer o quê? Dizer que aquela situação não pertencia ao conjunto dos números reais. E parar tudo, parar o serviço. E estava errado fazer isso? Não, realmente estava corretíssimo. Foi o que você aprendeu até então, porque era algo contemplado dentro da ideia do conjunto dos números reais. Ocorre que nós estamos ampliando um pouquinho mais a visão. Porque quando você fala dos conjuntos, você até esse exato momento tinha aprendido o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais, e tudo isso elencado, tudo isso juntado, dava um conjunto maior para nós. Que conjunto era esse? O conjunto dos números reais. Mas essa situação, essas situações aqui, onde lá dentro da raiz, lá dentro do lugar do discriminante aparecia um número menor do que 0, não era contemplado dentro do conjunto dos números reais, e por uma situação muito simples, que você viu também N vezes, mas que temos que esclarecer agora para você poder começar a entender o princípio de todas essas coisas. Que situação era essa? Então vamos lá, a prof vai mostrar para você. Não perca isso de mente, tá? Então o que eu proponho para você? Conforme você estiver assistindo o nosso vídeo, dê uns prints nessas observações que a professora está colocando na lousa, para que você possa examinar essas situações de forma isolada quando houver necessidade. Porque nós vamos trabalhar aqui nessa única lousa, nesse único quadro, porque infelizmente, né, a gente está aqui numa coisa bem caseira, é um vídeo bem caseiro, eu não sou muito dado às altas tecnologias, mas nós estamos tentando aí, né? E hoje eu estou com uma auxiliar aqui me ajudando, para que isso possa se dar para você, né, para poder realmente melhorar o seu aprendizado, mas eu vou só ficar nessa lousa e automaticamente eu vou ter que ficar apagando ela de quando em quando, que é o que eu vou fazer agora. Vou apagar aqui um pedaço, tá? E aí, vou pedir para você então prestar atenção na seguinte situação. O que você não pode se esquecer? Existem as nomenclaturas das raízes. O que são nomenclatura das raízes? Cada pedacinho que constitui a raiz tem um nome. Então, o símbolo, né? Esse símbolo aqui, ó, que você está careca de ver, que popularmente todo mundo chama de raiz, na verdade, o nome dele é o quê? Radical. Né? Então, deixa eu colocar aqui essa nomenclatura, só para você lembrar, tá? Nomenclatura das raízes. O que é a nomenclatura das raízes? É o nome que se dá a cada pedacinho disso tudo que popularmente nós chamamos de raiz. E alguns até chamam de raiz quadrada e de uma forma errônea, por quê? Porque raiz quadrada, nem sempre a raiz será quadrada, né? Ela pode ser uma raiz cúbica, uma raiz a quarta, a quinta, enfim. Né? Então nós vamos descrever isso aqui algebricamente, né? Para que você possa lembrar disso que já foi falado lá atrás para você. Mas é legal a gente estar voltando, e por isso a intenção deste gráfico, deste vídeo, melhor dizendo, né? Para que você possa então relembrar esses assuntos que já foram falados lá atrás para você, por mim, para aqueles que já foram meu aluno durante muito tempo, ou por outros professores também que contribuíram para o seu aprimoramento até esse exato momento. Então nós vamos colocar aqui, né, algebricamente, no lugar dos números, nós vamos colocar letras, né? Porque a gente sabe que essas letras elas podem ter uma porção de representações numéricas. E como não dá para representar todos os números, nós colocamos de forma algébrica porque abrange todo mundo ao mesmo tempo. Então vamos lá. Quem é o nome de cada pedacinho disso que popularmente a gente chama de raiz? Esse cabrinha que vem aqui em cima, que indica que tipo de raiz que você tem, se é uma raiz quadrada, onde o índice é igual a 2, se é uma raiz cúbica, onde o índice é igual a 3, se a raiz é quarta, onde o índice é igual a 4. Eu já estou até adiantando para você.
o nome desse cabrinha que fica aqui é índice. Então, quando o exercício, ou o professor que estiver ministrando a aula para você, seja eu, ou o centro de mídias, ou qualquer videoaula que você esteja assistindo, para te ajudar nesse momento, e não tem problema nenhum você enriquecer um pouco mais o seu conhecimento, assistindo outras videoaulas nas plataformas que estão disponibilizadas para nós gratuitamente. Durante esse problema de pandemia, nós temos várias plataformas que são pagas, que estão sendo disponibilizadas para nós utilizarmos. Então faça uso à vontade, sem restrição, pode usar bastante. Quando o professor estiver trabalhando com você e falando a respeito de índice, ele está falando desse carinha aqui em cima, que identifica para você que tipo de raiz que você tem. Então esse cara aqui, ó, que é o símbolo, ele é o meu radical. E esse carinha que vem dentro para sofrer extração, ele é o meu radicando. E o valor que sofreu a extração, ele que é a minha raiz. Então, quando eu sei toda essa nomenclatura, começa a dar um pouco mais de sentido, um pouco mais de significado às próximas sequências que eu vou falar para você aqui. Está entendendo? Então eu vou pedir agora para a minha ajudante dar um foco aqui para você, e você vai fazer o quê? Você vai dar um print nessa tela, né? Dá um print aí, que a prova vai ter que apagar para poder dar sequência aqui com você, tá? Maravilha! Acho que todo mundo já teve a oportunidade de printar aí, então a prova vai apagar. E de posse dessa informação nós vamos caminhar um pouquinho mais. Vamos lá. Entenda, meus queridos alunos, que a matemática ela é sequencial, você não pode esquecer, né? Que o que você viu lá atrás não é para ser desprezado. Na verdade é um amontoado de informações, né? Que vai te construindo, vai construindo seus saberes, né? Então vamos lá. De posse dessa informação, vamos ver duas situações bem bobinhas aqui, para você ver isso acontecendo. Vamos imaginar que tivéssemos a seguinte situação: raiz quadrada de menos 25. Vamos colocar uma mais simples. Raiz quadrada, depois eu falo dessa. Raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16. E eu perguntasse para você, qual é a raiz quadrada de 16? Você certamente diria para mim, professora, é 4. Né? E por que é 4? Se eu perguntasse para você, você diria de pronto para mim, professora, é 4 vezes 4 dá 16. Está errado isso? Não, está perfeito. Mas se você quisesse elaborar melhor a sua resposta, como que você diria? Professora, é 4. Porque se eu pego esse 4, que é a minha raiz, e elevo ele ao índice, que é 2, eu passo a ter uma potência, e a potência justifica as raízes, porque elas são intimamente ligadas. Então eu passo a ter 4 ao quadrado, e 4 ao quadrado nada mais é que 4 vezes 4, e 4 vezes 4 é 16. E 16, por sua vez, é o valor do radicando que estava sofrendo a extração. Então isso justifica a minha resposta. Está correto? Ótimo! Matemática é uma ciência exata. Então o que isso quer dizer? Que o que valida uma situação, automaticamente valida as outras que são semelhantes. Vamos ver um outro caso aqui então. Vamos imaginar que eu tivesse esse aqui, ó, que eu estava adiantando lá e colocando para você, mas eu precisava falar primeiro desse aqui para dar liga na cabeça da gente. Vamos lá, raiz quadrada de menos 25. Partindo desse pressuposto e partindo da ideia que a matemática é uma ciência exata, é muito provável que muitos alunos diriam para mim o seguinte: professora, a raiz quadrada de menos 25 é menos 5. Só que se nós partirmos dessa premissa, que esse valor ele tem que ser justificado, e pegando o menos 5, esse menos 5 ficaria elevado ao quadrado, e aí automaticamente eu passo a ter uma potência de base negativa. Só que a gente já sabe que existe uma regra que fala que todas as vezes que eu tiver uma potência de base negativa elevada ao expoente par, o resultado sempre será positivo. Quer ver? Menos 5 vezes ele mesmo. 5 vezes 5, 25. Menos com menos, mais 25.
Mas o problema é que aqui dentro, o meu radicando, que estava sofrendo a extração, ele é menos 25, totalmente incompatível. E se você colocasse mais aqui também, mais com mais, ia dar mais. Aí sim, que voltamos lá para aquele problema que falávamos no início do vídeo, que é um nó que ficou atado durante muito tempo e que automaticamente, numa situação como essa, como nós tínhamos que deixar isso bem claro. Deixar que uma situação como essa, onde o meu radicando é negativo e o meu índice é par, fique bem claro, onde o meu radicando é negativo e o índice é par, até então não havia solução dentro da ideia do conjunto dos números reais. Como que nós respondíamos isso e parávamos e tudo bem, estava certo, estava ok, não pertence ao conjunto dos números reais. E aí parava o trabalho aqui, tudo bem, tudo certo, sem novidade. Só que agora a brincadeira tomou uma outra amplitude, né? Que é onde nós vamos começar a desatar este nó. É agora, dentro da ideia dos números complexos. Porque dentro da ideia dos números complexos, que é uma esfera maior, e isso demorou muito tempo para acontecer, se eu não me engano, deixa eu até verificar aqui para não falar informação errada, mas foi a partir do século XVI que começa a mudar essa concepção, que os matemáticos, né, até então, começavam a discutir uma nova ideia para desenrolar isso aqui, né? Só nesse momento é que começamos então a ter uma nova possibilidade, né, de mudar essa história. Então demorou bastante tempo para isso acontecer. Maravilha! Então tá, quando começam a criar essas novas possibilidades, há necessidade de criar também um novo conjunto. Que conjunto é esse? O conjunto dos números complexos, simbolizado pela letra C. Um novo conjunto, o conjunto dos números complexos, que passa a ter um número que para você nunca foi apresentado, a não ser agora neste momento que inicia o segundo bimestre. Que número é esse? Uma unidade imaginária que eu coloquei aqui na lousa para você. I ao quadrado. Ora, quem é I ao quadrado? I ao quadrado tem um valor. Que valor é esse? I ao quadrado é igual a menos 1. Então, essa unidade imaginária, ela começa a fazer parte desse novo conjunto que teve que ser criado, conjunto dos números complexos, para poder me ajudar a desatar situações como essa. Nós, como esses, que não eram possíveis de ser desatados. E até então na história matemática, né? Mas que quando aparece a possibilidade de um novo conjunto, então automaticamente isso é possível, passa a ser possível então. Vamos ver então um caso, eu vou me apoiar em cima dos casos que a professora do vídeo, quando ela começa com números complexos, tem um determinado momento que ela utiliza um exemplo como esse que eu vou colocar na lousa. Eu estou me parando no mesmo exemplo, tá? E eu vou fazer com você essa situação aqui. E eu quero que você entenda o seguinte: nós não vamos fazer todas as explicações de número complexo tudo de uma vez. Primeiro, porque o vídeo ficaria muito cansativo, né? E segundo, que eu quero que você entenda, nem que seja em doses homeopáticas, mas é importante que você entenda, para dar sentido, para dar significado. Então vamos lá. Primeiro caso que nós temos aqui, uma equação de segundo grau. E por que ela é chamada de equação de segundo grau? Por conta do grau do polinômio. O númerozinho que está aqui em cima, que é o expoente, ele que determina para mim qual é o grau do polinômio. Isso quer dizer que se esse x tivesse elevado a 1, seria uma equação do primeiro grau. Se este x está elevado a 2, ele é uma equação do segundo grau. Se esse x está elevado a 3, é uma equação do terceiro grau. E assim sucessivamente. Ora, esta equação do segundo grau, x ao quadrado mais 9 igual a 0, é uma equação que está aqui para ser resolvida. Logo de cara a gente percebe que ela não é uma equação completa. E automaticamente eu posso até não me dar o luxo de não usar a técnica da fórmula de Bhaskara. Eu posso fazer isso aqui de uma forma mais rápida, né? Qual é a intenção mesmo das equações? Achar o valor desconhecido. Quem é o valor desconhecido para mim? X. Que eu já sei que ele pode ter até duas possibilidades de resposta, né? Lembra que a professora colocou ali para você o discriminante? Né? Que o discriminante pode ter três características:
delta do discriminante pode ser maior do que zero, pode ser igual a zero, ou pode ser menor do que zero, que é onde nós vamos cair exatamente aqui. Olha só, eu vou isolar o x. Como é que vai ficar? X ao quadrado é igual a mais ou menos raiz quadrada de esse mais 9. Quando ele passa para o segundo membro, eu vou até fazer aqui um pouco mais gradativo para você não ficar com nenhum tipo de dúvida. Né? Vamos aqui passar etapa por etapa. X ao quadrado é igual. O mais 9, quando passa para o segundo membro, ele passa como menos 9. Muda a função do sinal. Ele foi para o segundo membro. Mas eu tenho que deixar o valor desse x. E eu só saio da condição de potência, justificando essa potência através das raízes. Lembra que eu falei para você que potências e raízes são muito íntimas, uma justifica a outra? Então eu vou sair dessa condição de potência através das raízes. Como é que vai ficar? X é igual a mais ou menos raiz quadrada. Olha para onde vem esse 2, ó. Raiz quadrada de menos 9. Legal. O que ia acontecer? Se eu estivesse trabalhando somente dentro do conjunto dos números reais, aqui automaticamente eu já diria o quê? Não pertence ao conjunto dos números reais. Mas nós estamos ampliando a ideia. Agora estamos anexando ao nosso conhecimento inicial uma nova informação, os números complexos, que estão me dando a possibilidade de um novo número que está me sendo apresentado. I ao quadrado é igual a menos 1. Legal. Então isso quer dizer o quê? Que eu posso avançar. Então vamos avançar. Tiro isso aqui, que até então era um impedimento, era um nó, que ficou no nono, no primeiro, no segundo, início do terceiro, e nesse momento ele começa a dar um lampejo de luz para nós. Vamos lá? Então, bom, x é igual a mais ou menos raiz quadrada. Esse menos 9, só para ficar bem facinho para você poder entender, esse menos 9, um dia ele pode ter sido um número positivo, ou ele era um número positivo, que passou a ser menos 9 quando ele foi multiplicado por menos 1. Só para você poder ter essa consideração e fica mais fácil para você migrar para cá, tá? Então isso quer dizer que menos 9 é a mesma coisa que 9 vezes menos 1. Concorda comigo? 9 vezes menos 1. Por que é a mesma coisa? 9 vezes 1, 9. Mais ou menos, menos 9. Por que a prof colocou isso aqui? Porque menos 1 nada mais é que I ao quadrado. Então vamos lá? No lugar de menos 1, eu vou substituir pela minha unidade imaginária, que agora é contemplada dentro da ideia dos números complexos, e no lugar do menos 1 eu vou colocar I ao quadrado. Então como é que vai ficar isso aqui? X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 vezes I ao quadrado. Olha que maravilha! Agora começa a dar uma outra carinha para nós. Vou apagar aqui para a gente poder dar sequência, tá? Depois você faz aquilo que eu te falei. Conforme você está assistindo o vídeo, você vai dando alguns prints dessas informações para você não se perder, tá? Vou pedir para meu auxiliar não mexer tanto a câmera, senão vocês vão ficar embrulhados aí do outro lado. Então não mexe tanto não, tá? Então vamos lá, continuando aqui. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, 3. Isso aqui, professora, como que eu tiro dessa situação? Todas as vezes que o índice e o meu expoente são compatíveis ou são iguais, o que eu posso fazer? Extrair ele de dentro do meu radical. Então esse I, ó, juntamente com 9, ele está saindo fora. Então, cortei o índice com o radical, o I sai fora. O que isso diz para mim? Que no meu conjunto solução, quem é o conjunto solução? Aquele que revela quais as raízes dessa minha equação, tá? Quais as respostas dessa minha equação. Está dizendo que o meu conjunto solução pode ser 3i, mas também pode ser menos 3i. Está feito o exercício então. Isso quer dizer que aquilo que não havia possibilidade até então dentro da ideia do conjunto dos números reais, agora passou a ter possibilidade de resposta dentro da ideia do conjunto dos números complexos.
complexos. Então agora sim, desatamos o nó e temos solução para essa situação. Dê um print aí, para que nós possamos fazer então a nossa segunda atividade. Acho que vocês já deram um print agora, né? Então nós vamos para o nosso segundo exercício. Eu vou me apoiar novamente em cima daquela atividade que as professoras lá do vídeo, do Centro de Mídia, fizeram com vocês, tá? Então vamos lá para a nossa segunda possibilidade. Só que agora, ao invés de eu colocar uma equação incompleta, eu vou colocar uma equação completa, como elas colocaram lá também, tá bom? Então vamos lá. X ao quadrado menos 6x mais 10 igual a 0. O que vai acontecer? Vou fazer bem gradativamente aqui para você poder lembrar. Puxa, professor, eu tenho dificuldade com equações de segundo grau. É algo muito simples, não é nada, né, numa esfera, numa dimensão muito mais complexa. É bem simples isso aqui. Só que, embora seja muito simples, é necessário que você não tenha nenhum problema no meio do caminho, porque senão, quando chegar na parte de desatar o nó através dos números complexos, aí você matou a equação, porque você errou logo no primeiro momento da equação do segundo grau, tá? Então vamos lá, como se eu estivesse ensinando para alunos do nono ano que estão aprendendo pela primeira vez. O que a gente vai fazer? Nós vamos tirar os valores de A, de B e de C. A, B e C que fazem parte daquela ideia genérica da equação, quando ela é descrita, né, genericamente, quando ela é descrita algebricamente, enfim. Uma equação, para ser completa, ela tem que ser descrita da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. É assim que ela tem que ser descrita, né? Ou seja, tem 3 termos igualados a 0. Primeiro membro, segundo membro. Vamos lá. Esse A, B e C são os valores que já estão definidos dentro da minha equação. Porque até então, quando ela está descrita dessa forma, ela está de uma forma muito genérica, né? Dizendo que A, B e C pode ter uma porção de possibilidades numéricas ali. Só que aqui a gente já está fechando um pouco mais, colocando dentro de um exemplo. Ok, então não se esqueça que esse A viria aqui na frente. O B é esse carinha que vem acompanhado da parte literal igual a x, e o C é o meu termo independente. Por que ele é termo independente? Porque ele não tem parte literal. Vem o número sozinho, é só o coeficiente. Então vamos lá. Quem que é A? A vale 1. Quem que é B? B vale menos 6. Não posso esquecer do sinal. Se eu esquecer do sinal, eu lasco todo o meu trabalho. E C é o meu termo independente, que vale 10. Perfeito. Até aqui, sem novidade, eu vejo que você está refrigerando a sua cabeça e lembrando um pouquinho deste assunto, né? O que nós vamos fazer agora? Existem duas formas para você fazer a resolução das equações de segundo grau. Uma, que é um pouco mais lenta, que utiliza duas fórmulas, né? E aí ela demora um pouquinho mais, mas ela é muito funcional e mostra claramente o discriminante para você. E outra que condensa essas duas fórmulas numa única fórmula, que para nós, no caso de alunos do terceiro ano, é melhor que se faça dessa forma, porque automaticamente, o que eu faço? Eu me restringo a uma fórmula só, então a minha possibilidade de erro ela é menor, né? Então a gente vai usar essa segunda forma, esse segundo meio para tratar da equação de segundo grau. Se a equação está descrita na incógnita x, eu vou descrever a minha fórmula também na incógnita x. Que fórmula é essa? Eu já até havia adiantado ela lá no cantinho para você, mas eu vou colocar aqui novamente. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso sobre 2 vezes a. Legal! Coloquei aqui bonitinha a minha fórmula. Que fórmula é essa aqui? É a fórmula de Bhaskara, né? Só que ela está condensada, todas as informações num único momento, o que vai te facilitar na hora de trabalhar. Porque daí você grava uma fórmula só e ok.
atenção para um detalhe. Quando estivermos fazendo as substituições aqui dentro, o valor que nascer aqui dentro depois desse processo, ele que é o valor do meu discriminante. Lembra do tal do delta? Que pode ser maior que zero, igual a zero ou menor que zero? Onde ele vai aparecer? É aqui dentro, tá? Então vamos lá comigo. O que a gente vai fazer? Substituir. Então eu vou substituir. Onde tiver B, eu vou substituir pelo valor de B. Quem é B? B vale menos 6, que não saiu da minha cabeça, saiu de onde? Da equação. Então vai ter o menos da fórmula, no lugar de B eu vou colocar menos 6, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, quem é B mesmo? Menos 6. Menos 4 vezes A, e esse A vale quanto? 1. Vezes o C, e no caso do meu C, que é o meu termo independente, vale 10. Ótimo! Tudo sobre 2 vezes A, e o A vale quanto? Vale 1. Legal. Feitas essas substituições, nós vamos resolver, porque a intenção é achar as raízes dessa equação. Então vamos lá, trabalhar nesse processo. Menos com menos, mais 6. Mais ou menos, raiz quadrada de base negativa elevada a expoente par, resultado? Está perdendo a qualidade a imagem.